Olá! E se o verdadeiro segredo para o sucesso não estivesse exatamente nas notas que a gente tira, mas sim em como a gente aprende? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro Como Passar no Vestibular, do Dr. Lair Ribeiro, e descobrir umas estratégias que, olha, prometem ir muito além de uma simples prova. Bom, vamos começar com aquela pergunta que com certeza todo mundo já se fez alguma vez. Tirar nota boa garante mesmo sucesso na vida? Essa crença, né? É quase um pilar da nossa educação, mas será que ela se sustenta na realidade? E aqui, essa ideia de que nota alta é igual a sucesso, bom, ela é colocada à prova. O livro cita umas pesquisas como as do Dr. Douglas Heath, que mostram uma coisa bem surpreendente. Não existe uma ligação direta. Uma pessoa com nota 5 pode ter um sucesso gigantesco, enquanto outra com nota 10 talvez não chegue lá. Isso força a gente a pensar, né? Se não são as notas, qual é o verdadeiro segredo então? Então, com esse modelo antigo meio em xeque, o Dr. Lair Ribeiro propõe o caminho novo. A gente vai explorar essa relação entre notas e sucesso, mergulhar nos três pilares que ele define, que são motivação, estratégia e autoconfiança, e por fim, ver como isso tudo pode destravar o nosso verdadeiro potencial. Vamos então ao que interessa, os três pilares do sucesso. Um modelo totalmente novo para alcançar objetivos não só nas provas, mas na vida. Esse diagrama aqui ilustra a ideia central do livro. O sucesso de verdade, aquele que dura, ele não vem de uma coisa só. Ele está bem ali na interseção entre a motivação, a estratégia e a autoconfiança. É a combinação dessas três coisas que realmente faz a mágica acontecer. Começando pelo primeiro pilar, a motivação. A base de tudo, gente, é entender o seu porquê. Essa citação da Ellen Keller, que está no livro, captura isso perfeitamente. Quando existe um propósito forte, sabe? Aquele impulso para voar, o esforço e o desafio ganham um sentido completamente novo. A motivação é o motor que liga tudo. Só que um motor potente não adianta nada sem um mapa, né? E é exatamente aí que entra o segundo pilar, a estratégia. O foco aqui muda do esforço bruto para a inteligência em como aplicar esse esforço. O ponto central aqui, o mais importante mesmo, é que a maior habilidade que se pode desenvolver é a de aprender a aprender. Não é sobre decorar coisas para uma prova, mas sim construir um sistema para adquirir conhecimento, para a vida inteira. E para deixar isso bem claro, o livro usa uma analogia poderosa. Pensa no cérebro como se fosse o hardware mais avançado do planeta. Mas de que adianta um supercomputador sem o software certo? A estratégia é exatamente esse software. São as técnicas, os métodos que permitem que o cérebro funcione na sua capacidade máxima. E olha, uma estratégia não precisa ser nada de outro mundo. Veja esse exemplo do livro para identificar um ano bissexto. Em vez de ficar decorando uma lista de anos, se aprende uma regra simples. Pega os dois últimos dígitos, divide por 4. Se a divisão der exata, pronto, o ano é bissexto. Simples, eficaz e muito fácil de lembrar. Isso é estudar de forma inteligente. E agora chegamos ao terceiro e talvez o pilar mais decisivo de todos, a autoconfiança. A ideia aqui é criar a vitória primeiro na mente, antes mesmo que ela aconteça no mundo real. A premissa aqui é bem profunda. O livro defende que cada pessoa ajuda a criar a sua própria realidade. O sucesso precisa ser visualizado, precisa ser sentido, acreditado internamente antes de qualquer coisa. Nossos pensamentos e emoções vão moldando as circunstâncias que nos levam até o resultado que a gente quer. E essa autoconfiança, veja bem, não é arrogância não. É uma crença fundamental na própria capacidade de aprender e de superar os desafios. É sobre desenvolver uma relação positiva com o processo de aprendizagem, como a imagem sugere. É, no fundo, amar aprender. Agora, com esses três pilares em mente, a pergunta se volta para a gente. Como é que se destrava esse potencial? Quanto da capacidade de aprender cada um de nós está realmente usando? Olha que interessante. O livro propõe um autoteste para cada um conseguir medir isso. Nesse exemplo aqui, a gente vê que 72% da habilidade está sendo usada. Mas e os outros 28%? Isso é potencial inexplorado, que está ali, esperando. A mensagem é muito clara. Sempre existe espaço para crescer. A grande questão é identificar onde. E isso tudo nos leva à grande conclusão. As estratégias de motivação, de método, de autoconfiança, elas não servem só para passar uma prova. Se tornar um profissional na arte de aprender é uma competência para a vida inteira, sabe? Em qualquer carreira, em qualquer desafio.
E assim fica a reflexão central do livro. A habilidade mais importante que se pode ter é, de fato, saber como aprender. No fim das contas, a pergunta não é sobre notas ou provas. É algo muito, muito maior. Qual é o verdadeiro potencial que existe aí dentro?